Imagine embarcar em uma expedição às vastas e congeladas regiões remotas da Antártica, apenas para descobrir os segredos de uma civilização perdida, que pode ter prosperado lá em tempos antigos. Essa teoria fascinante sugere que partes de uma civilização sofisticada poderiam ter existido no que hoje é o continente gelado da Antártica. Essa ideia está ligada à hipótese do deslocamento da crosta terrestre, segundo a qual, de tempos em tempos, toda a crosta externa da Terra, como a casca de uma laranja, pode se deslocar, deixando o núcleo da Terra no lugar. Isso indicaria que a Antártica nem sempre esteve posicionada no Polo Sul, podendo ter desfrutado de um clima mais temperado no passado, tornando-se habitável para a vida humana. No entanto, essa teoria não está livre de controvérsias. A primeira questão é: isso realmente acontece? Dentre todas as teorias que já analisei e apoiei, esta é a que mais recebeu críticas. O conceito de mudanças geográficas tão dramáticas é visto pela comunidade científica como altamente especulativo e sem evidências geológicas sólidas. A compreensão atual da tectônica de placas não apoia a possibilidade de a crosta terrestre se mover de maneira tão drástica e rápida, reposicionando um continente inteiro de uma zona temperada para o Polo Sul. Mas a teoria vai além da geografia. Ela explora mitos globais, lendas e textos religiosos, interpretando-os como possíveis pistas da existência dessa civilização antiga. Histórias sobre grandes enchentes e cataclismas, encontradas em várias tradições, não seriam meras ficções, mas registros alegóricos de eventos reais que levaram à queda dessa sociedade avançada. Especula-se que um grande desastre, como uma inundação ou o impacto de um cometa, pode ter sido a causa do desaparecimento dessa civilização dos registros históricos. Os sobreviventes poderiam ter se dispersado ao redor do mundo, compartilhando seu conhecimento avançado com outras culturas emergentes. Claro, o mais importante são as plataformas continentais submersas. O nível do mar subiu 120 metros no final da última era do gelo. Para deixar claro, essa elevação aconteceu ao longo de 11 ou 12 mil anos, não de um dia para o outro. Isso leva a outro aspecto intrigante da teoria: a influência dessa civilização perdida em sociedades posteriores. Acredita-se que os remanescentes dessa sociedade antiga tiveram um papel significativo no desenvolvimento de culturas bem conhecidas, como os egípcios e os sumérios. Semelhanças nas estruturas arquitetônicas e nos alinhamentos astronômicos entre diferentes locais antigos são citadas como evidências de uma origem compartilhada do conhecimento. Isso sugere que essas civilizações antigas podem ter herdado técnicas avançadas de arquitetura, insights astronômicos e, possivelmente, outras tecnologias e sabedorias perdidas de seus predecessores. A descoberta de técnicas para medir longitudes e mapear o mundo como ele era durante a última era do gelo sugere que alguém, naquela época, já fazia cartografia do planeta. Imagine um mundo onde uma civilização avançada floresceu dezenas de milhares de anos atrás, muito antes dos sumérios da Mesopotâmia, que marcaram o que consideramos o início da civilização há cerca de 6.000 anos. Essa afirmação ousada desafia a linha do tempo convencional da história, sugerindo que essa sociedade sofisticada existiu durante a última era do gelo ou até antes, apresentando um grande desafio às narrativas históricas tradicionais, que geralmente veem sociedades complexas como desenvolvimentos relativamente recentes. As evidências citadas são tão fascinantes quanto controversas. Elas destacam as maravilhas arquitetônicas de estruturas megalíticas como Göbekli Tepe, na Turquia, o icônico Stonehenge, na Inglaterra, e as majestosas pirâmides do Egito e da Mesoamérica. Uma das muitas razões pelas quais Göbekli Tepe será um divisor de águas é que ele exigirá que reconsideremos toda a nossa cronologia de sítios megalíticos ao redor do mundo. Essas construções antigas não são apenas monumentos de pedra, mas testemunhos de um conhecimento avançado de arquitetura, engenharia e astronomia. Os alinhamentos astronômicos precisos dessas estruturas, como a orientação das grandes pirâmides, com o cinturão de Órion ou os solstícios e equinócios em Stonehenge, destacam uma compreensão sofisticada dos céus. Isso sugere que os construtores desses monumentos possuíam um conhecimento profundo dos corpos celestes, das estações do ano e dos ciclos naturais. A teoria se estende além da arquitetura monumental,
propondo que essa civilização também possuía habilidades avançadas de navegação, o que poderia explicar a semelhança de estilos arquitetônicos e conhecimentos astronômicos em locais distantes, ultrapassando oceanos e continentes. A escala, precisão e complexidade dessas estruturas megalíticas indicam habilidades tecnológicas e de engenharia, muito além do que tradicionalmente se atribui às sociedades pré-históricas. Além disso, a semelhança entre monumentos antigos e fenômenos astronômicos sugere uma compreensão abrangente da astronomia, profundamente integrada às práticas culturais e religiosas dessas civilizações. Evidências de planejamento urbano sofisticado, visíveis nas ruínas de cidades antigas, sugerem um alto nível de organização social e conhecimento sobre construção de cidades. A disseminação global de conhecimentos arquitetônicos e astronômicos, semelhantes entre culturas antigas distintas, indica uma fonte comum desse conhecimento avançado. Isso pode ter sido transmitido por sobreviventes dessa sociedade pré-histórica, cujo legado pode ter sido a base sobre a qual as civilizações posteriores construíram seus próprios avanços. Viajando de volta ao período Eoceno, descobriríamos uma Antártica muito diferente da remota e congelada paisagem que conhecemos hoje. Esse período fascinante revela um passado onde a Antártica não estava coberta de gelo, mas era repleta de vida. Durante o Eoceno, a Antártica estava na mesma posição sobre o Polo Sul que ocupa atualmente, mas o clima global era substancialmente mais quente, permitindo que o continente suportasse um ecossistema muito diferente do deserto gelado que vemos hoje. Havia uma floresta tropical exuberante, agora coberta por quilômetros de gelo. Sim, isso é provavelmente verdade. O clima da Terra era muito diferente do que é hoje. Esse período foi marcado por mudanças significativas, incluindo a separação da Pangeia e o isolamento da Antártica, o que levou à sua glaciação gradual. Evidências fósseis indicam que o continente já teve florestas densas de faias, coníferas e samambaias, demonstrando que seu clima já foi muito mais quente e úmido do que hoje. Os níveis do mar eram significativamente mais altos, devido à ausência de grandes calotas polares e às temperaturas globais mais quentes. Isso moldou uma configuração costeira diferente, onde áreas que hoje estão acima do nível do mar estavam submersas naquela época. O Eoceno foi uma era de mudanças dramáticas no clima e na biodiversidade, servindo como um lembrete da natureza dinâmica e em constante transformação da Terra. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!